go, make my body go, make our bodies higher and higher. Salve, salve galerinha do 8º ano, começando mais uma aula de estudos amazônicos e seguindo a linha do terceiro bimestre, também iremos falar nesta aula sobre sistemas de vigilância da Amazônia, que é o projeto CIVAM e o projeto CIPAM. Vamos ver o que eles são, como é que eles estão enganjados um com o outro, como é que eles estão coligados, porque um está coligado com o outro, quais são os seus objetivos, quando foram implantados, e dando continuidade então a esse tema que é o tema de vigilância da região amazônica. Primeiro de tudo é que a nossa região é uma região extremamente grande, nós temos aí uma área muito imensa para defender e também uma área muito cobiçada. O primeiro ponto de partida que você tem que entender é isso, que a região amazônica ela é uma região que na década de 80 foi chamada de pulmão do mundo. Hoje a gente sabe que ela não é, ela tem um papel fundamental sim no ecossistema internacional, no ecossistema mundial. Se aconteceu, como vem acontecendo sobremaneira a partir deste ano, uma intensidade de queimadas, derrubadas, você vai então acabar com esta camada aqui verde que é a Amazônia, e aí você vai ter sim impactos ambientais importantíssimos. Mas é errôneo a gente pensar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas na década de 80 ela teve essa concepção e a pessoa, aconteceu uma dúvida, se a Amazônia não é o pulmão do mundo, o que é o pulmão do mundo? São as algas. Aqui nós temos os plânctons que estão no mar, eles sim também fazem fotossíntese, eles também tiram o gás carbônico e colocam oxigênio aqui no ar. Então, na verdade, são esses organismos que acabam se tornando o pulmão do mundo. Mas claro que as florestas elas têm um papel fundamental e a Amazônia é a maior delas. E como proteger tudo isso? Por que eu estou falando da década de 80? Porque o projeto CIVAM ele é um projeto que começou a ser pensado ainda no final da década de 80 e ele vai ser implementado na década de 90. E o que é o sistema? O que é o CIVAM? É uma sigla, tá? Ele significa Sistema de Vigilância da Amazônia, que é o CIVAM. Esse projeto é um projeto que foi concebido para tentar coletar fazer uma rede de coleta, na verdade, de informações de toda a região. Como eu estava dizendo, a região amazônica ela é muito densa, muito fechada e também muito grande. Você, além da Amazônia, que é a Amazônia brasileira, você tem a Amazônia internacional, que é uma outra situação. O projeto CIVAM, tome cuidado na prova, ele chegou a pensar nesse engajamento com outros países que forma que nós chamamos Pan-Amazônia. A Pan-Amazônia é a Amazônia Legal. E o que é a Amazônia Legal, professor? Toda a região norte, pegando 7 estados, compõe a região norte, 100% dela compõe a região amazônica. E a Amazônia Legal, ela tem mais 2 estados, ou uma parte desses estados. Entra o Mato Grosso, o norte do Mato Grosso, que tem ali um bioma, que é um bioma de transição do Pantanal para a Amazônia, a região amazônica mesmo. E você também tem o Maranhão, uma parte do Maranhão, fronteira com o Pará, ainda é considerada Amazônia e também é uma fase de transição. Então isso acabou sendo chamado de Amazônia Legal. E o CIVAM ele tem exatamente a função de vigiar toda a Amazônia brasileira, que é a Amazônia Legal. E você tem ainda a parte da fronteira com a Amazônia Internacional. Então, vai ser formado 3 comandos, que é o CCG, o CRV. Esses comandos aqui, que é o Comando de Coordenação Geral, vai ser em Brasília, e os comandos regionais de vigilância, que vamos ter 3. Terá em Belém,
aqui no Pará, portanto, no Amazonas em Manaus e em Rondônia, Porto Velho. E eles são o que nós chamamos de redes primárias e terão as redes secundárias que elas vão se conectar. Por que eu disse que o sistema CIVAM ele é um sistema mais moderno? Porque ele prevê uma vigilância através de radares, sistemas de telecomunicação, e a gente sabe que o Brasil ele ainda meio que engatinha nesse tipo de tecnologia, tá? Porque quando ele é pensado na década de 80 e a partir de setembro de 1990 ele começa a ser implementado realmente no Brasil, ainda vai durar 5 anos para que ele seja ativada a primeira fase e o sistema terá fases complementares, primeira, segunda, terceira, e o projeto chega até hoje. E o objetivo primário, vamos dizer assim, o primeiro objetivo seria monitorar todo o espaço aéreo da Amazônia. E aí começa a se conectar com o CIPAM, que ele vai ter realmente esta função, como a gente vai ver já já. E um outro objetivo é exercer o efetivo controle da Amazônia. Então, o projeto CIVAM é uma forma de monitorar, sem o uso específico de aeronaves o tempo todo, que é usado ainda, fique bem claro isso, as aeronaves com sistema de radares poderosíssimos, eles sobrevoam toda a região amazônica, e também uma parte do projeto é colocar torres, inclusive as maiores torres de telecomunicação estão aqui na Amazônia e fazem parte do projeto CIVAM, são torres gigantescas para poder ter conexão entre elas e monitoramento. Esse monitoramento ele pode ser feito de não só questão de invasão do território, ou seja, da soberania do território nacional, um avião que não é um avião que tem a permissão de estar sobrevoando o território brasileiro, que a primeira vista seria esse um dos objetivos, mas também monitorar via satélite, por exemplo, queimadas ou algum tipo de problema que possa ter. O CIVAM também se presta para fazer esse tipo de monitoramento, então monitoramento geral. Então ele tem uma importância, ele é estrategicamente muito importante para monitorar uma região que é gigantesca, mas tem um contraponto. Qual é o contraponto do CIVAM? Ele se mostra muito patriótico, ele é um projeto para dizer que é para defender a soberania do Brasil, a soberania e defender a região amazônica, integrar a região amazônica também. Mas o Brasil ele vai precisar de capital e ele vai precisar de capital estrangeiro. E é aí que o CIVAM fica um pouquinho complicado, porque quem vai ceder esse tipo de tecnologia são empresas notadamente americanas, e por essas empresas norte-americanas que desenvolvem softwares poderosíssimos para poder, a coleta de dados é uma coisa, mas computar os dados é outra. E então o governo brasileiro acabou assinando contrato com empresas norte-americanas que vão desenvolver softwares, que vão desenvolver forma de monitoramento por via satélite, e essas empresas que estão ligadas ao governo norte-americano, elas terão direito de usar os dados. Ou seja, o projeto CIVAM é um projeto que se diz nacional, mas nas entrelinhas o capital norte-americano ele pode exercer, ele tem o direito pelos contratos de ter esses dados computados, e de certa forma o governo americano ele acaba monitorando também a Amazônia por tabela, que é uma situação que se tentou fechar ali por contrato, mas a gente sabe que depois que se tem o dado no computador é possível então processá-los. Então nesse sentido o CIVAM é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ele é um projeto que tem a intenção, e é assim que ele é mostrado de certa forma, e é assim que ele foi concebido também, de proteção da Amazônia, ao mesmo tempo ele pode acabar cedendo dados para empresas norte-americanas que têm contrato com o governo, que acaba também sabendo da situação aqui da região. E qual é o problema disso, professor? O problema é que se você tem informação sobre uma região que é o tamanho da Amazônia e o CIVAM faz isso,
ele monitora a Amazônia como inteiro, questões estratégicas militares podem ser pensadas, como, por exemplo, numa guerra, você saber aonde é que é melhor descer com tropas, aonde situações de possíveis invasões. Então, os Estados Unidos ele tem dados privilegiados que, para a soberania nacional e para a soberania da Amazônia, aqui como um todo, ela pode se tornar um problema no futuro. Como eu falei, existem contratos assinados que, em tese, essas empresas elas não podem ser donas deste dado, apenas vender o software para o Brasil, aonde o Brasil acaba então computando os dados, mas tem funcionários dessas empresas estrangeiras também aqui na Amazônia, tá bom? Então esse é o projeto CIVAM. Um grande abraço para vocês, um beijão e até a próxima.